bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Eu sou o Matheus Felipe e aqui ao meu lado eu tenho a Nicole Silvano, que é minha sócia, host e rosto desse belíssimo podcast. E hoje trouxemos um convidado mais do que especial para entrevistar o Eduardo Formento, uma das maiores construtoras aqui do litoral de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao ItapemaCast. Obrigado, Matheus. Obrigado, Nicole. O Eduardo, ele é CEO, né, da Profor Construtora e que já está há mais de 25 anos aqui no mercado, né? Esse ano, 25 anos fazendo aí. Exatamente. Nossa. E é uma das consultoras que a gente mais trabalha, né? A gente foca bem na Profor por tudo que a gente conhece. E é isso que a gente quer passar pro pessoal que tá assistindo aqui, que não conhece a Profor. Mas antes disso, Eduardo, antes da gente falar da consultora, eu queria saber de ti, quem que é o Eduardo Formento além dos negócios? Quem que é esse cara que a gente tá vendo aqui na frente? Eu fiquei sabendo que ele é pai, ele é marido, legendário. É isso aí. O Eduardo é um cara de boa com a vida. Sou pai coruja, sou casado, né? Esposa. Agora estamos querendo ter um outro filho aí, mais um, se Deus permitir. E um cara trabalhador, cara que sonha bastante, o sonho possível, né? Não o que a gente não chega, né? Não dá para chegar, mas... e realista, né? Pé no chão, realista, para frente, sou muito otimista. Então, eu acho que é um pouquinho do Eduardo, é isso aí. E tu quer perguntar para ele... Eduardo, e conta um pouquinho da sua história. Você sempre quis trabalhar com construção civil ou foi algo que veio ali seguido do teu pai? Na época eu fazia isso em 2000, 99 e 2000. Meu pai era funcionário público, se privatizou a Telesc na época, e ele pensou ele já sabia da questão da construção em Itapema, a valorização, e ele pensou, nem eu nem ele tinha expertise na construção. Até porque a formação dele é administração e contábeis e eu direito, então nós não éramos engenheiro e tal, né? E nós começamos a empresa em 99, 2000, eu e ele, na empresa familiar. E, posteriormente, minha irmã entrou junto e trabalha hoje, né? Como várias empresas daqui que são familiar. E fomos trabalhando certinho, pé no chão, né? E passando por, como toda empresa, com no começo, muita dificuldade e tal, né? Até criar nome, credibilidade, mostrar por que veio no mercado e depois... foi acontecendo natural, né? Fomos plantando certo para colher certo, né? Mas vocês, assim, lá atrás, vocês eram de Itapema já ou vieram para Itapema para construir? Como é que foi? Viemos para construir. A gente vinha antigamente, quando era pequeno e coisa, para passar férias. Sim. Como a maioria das pessoas fazem. Só vinha em janeiro e tal. O pai já tinha, na época, comprado apartamentos aqui, tinha um imóvel aqui, né? Outro também depois trocou. Enfim, nós era igual a maioria, investidor, mas não pensava só em investir. Era um apartamento para vir no verão. Só isso. Né? Como investimento, mas assim, só isso. E a gente viu o potencial daqui. Né? Lá atrás, eu e o pai começando junto, eu tinha 18. Hoje eu tenho 44, meu pai tem hoje 68. Então, ele tinha a minha idade praticamente quando começou. Nós estamos com 25 anos de empresa, era mais ou menos isso. E nós começamos junto, e nós não entendíamos. Meu pai, no entanto, que o primeiro prédio, Camila, na 242, eram 16 apartamentos. Nossa. O meu pai vendeu 15 para amigo dele, nenhum aqui em Itapema, porque na época, como hoje, também tem um monte de construtora ruim, picareta, gente que não correto, mas na época tinha menos construtora, mas era a mesma proporção de gente. Então, o pessoal tinha medo de vender para construtora nova, até provar o seu valor, enfim. E ele vendeu os 15 apartamentos para os amigos dele, pela rede de influência, amigos dele, e eu vendi o último apartamento na rua, ali na frente da obra, que eu ficava meu escritório era dentro da obra, era um 2x2, né? Hoje vê a estrutura, vê tudo que a gente tá, mas ninguém vê o caminho que o cara percorre para chegar até ali, né? Então, eu grudava, eu falava, como é que eu vou administrar algo que eu não conheço e não sei fazer? Então, eu grudava nos engenheiros, nos mestres de obra. O meu escritório era dentro da obra mesmo, ventilador, não tinha computador, não tinha nada. Nossa. E eu mesmo colocava a mão na massa mesmo para aprender, para discutir e tal. Então, eu fiz, vamos supor assim, o escritório dele era o carro para vender apartamento e nós
Eu ficava dentro da obra para cuidar da obra, entender e daí poder cobrar depois das pessoas. Eu fiquei, no entanto, que nos primeiros 5 anos o meu escritório era dentro da obra. Nossa. Nós tínhamos outros escritórios alugados, como todo mundo começa pequeno, mas eu nem ficava no escritório, eu ficava dentro da obra. Era 24 horas dentro da obra. E antigamente, né, no Camila, não vinha esse negócio de área de lazer, Não tinha nada, não tinha nem o segundo andar de garagem, era o primeiro no térreo, não tinha lazer, uma vaga só. Não e tinha nada como é que disso. eram os apartamentos ali no Camila? Nem me recordo, quando nós cara. começamos, nós já começamos bem para concorrer com quem já estava aqui há mais tempo, né? Apartamentos de 140 metros, é grande, 3 suítes grande, Nossa. bom, é bem localizado. Hoje Hoje 150 tem de 4 suítes tem aí. 4 suítes. Então, a planta é muito boa, né? Como eu te falei, não tinha estrutura, não tinha lazer, nada, né? Mas era o que era para a época, né? Sim. Era o que a época pedia, né? Pedia, né? Porque antigamente, como vocês, né? A maioria do pessoal comprava isso aqui, às vezes nem visando tanto investimento. Isso. Visando mais, pô, vou ter um lugarzinho na praia. Exatamente. Eu vou usando agora e quando eu me aposentar eu vou morar na praia. Exatamente. Era basicamente isso, Essa né? era a vista. Daí o cara trazia todas as coisas velhas de casa, da casa dele, e trazia pra praia. E tu lembra quanto que lançou esse 3 suítes na Lembro. época? Eu vendi o último apartamento por 100 mil reais. Caramba, que 140 metros quadrados. 100 mil reais eu vendi. Isso foi em 2001. 2001, 2002. Porque daí quando nós estávamos entregando o prédio. Claro que era outra época, Era né? outra Mas época. 700 pila o metro quadrado. Imagina, hoje, o valor de hoje. Valor, Não, antes para a questão de questão de retorno para as construtoras naquela época, era melhor o retorno. Por quê? O cara investia menos, tinha menos concorrente e sobrava um pouquinho mais, porque não tinha muito a mais para colocar. Sim, sim. Né? Isso foi depois mudando conforme o tempo, né? Enfim, mas era assim, você só tinha que construir e entregar no prazo, vamos dizer assim, como a gente sempre fez. Sim. Agora, não tinha o a mais. O a mais, o pessoal na época não pagava por esse a mais, não tinha. Até porque anos 2000, 100 mil reais era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era para quem realmente Era podia, pra quem né? realmente podia. Exatamente. Mas eu me lembro que os primeiros apartamentos a gente vendeu a 70 mil. Caraca, No mesmo 3 lugar. suítes. A entrada do nosso ali. Então, Meu Deus, a entrada de um apartamento de de 70 metros hoje. 70 metros, isso aí. Só É pra você entrada. ver como é que é. E bem localizado. Hoje ali tá ali o prédio novo, nunca deu problema. Qual que é a rua ali? 242. 242. Ah, não, Isso. 242 aqui não. É pertinho, na primeira quadra ainda, primeira tudo ali. Segundo prédio da rua. Que doideira. Então, a gente já entrou no mercado com um prédio, para a época, relativamente legal, assim, padrão, 9 andares, 16 apartamentos, aquelas coisas, tudo, para concorrer ali. Daí fomos pro próximo, lançamos o próximo, entregamos, lançamos, entregamos, lançamos, entregamos. Depois, no quinta obra que a gente lançou a quinta e quando estava acabando já começamos a outra antes de acabar, entendeu? Para depois estar num fluxo melhor e poder bancar Começou tudo isso, né? começou com o pé no chão, né? Sempre Começou pé no chão. não Faz uma, entrega, depois começa a outra. Exatamente. Sempre assim. E, cara, até uma coisa que o Rômulo, né, ele comentou com a gente quando a gente foi fazer treinamento a primeira vez lá. O Eduardo, ele só faz prédio se fosse pra ele morar. Se for um prédio que não vai ele não vai morar lá, ele nem faz, mais ou menos isso, né? Por isso que eu moro, desde que eu tô aqui, só em prédio que eu fiz. Não só por causa disso, mas porque eu faço como se fosse para uso meu. Exatamente. Entendeu? Então eu coloco tudo do melhor, a gente não economiza, né? Investe bem. Antigamente era difícil você convencer os clientes a pagar um pouco mais, porque o cara não dava muita bola se o meu piso é 150 reais o metro e o do vizinho é 30, 20. Por exemplo, num item só 5 vezes mais. O pessoal não dava bola. É um apartamento igual, tem a mesma metragem, então tá tudo certo. Na cabeça deles, né? E hoje não. Hoje o cliente tem acesso a tudo, o padrão exige coisas novas, diferenciais, e hoje o cara sabe. Hoje, para mim, é ótimo o que está acontecendo hoje. Porque o cara, mesmo que o cara hoje conhece o que é bom ou não. Então ele sabe, o cara ali investiu bastante. Isso aqui o cara fez de primeira. A academia do cara lá é profissional. O hall do cara, olha o quanto de mármore o cara colocou. Então o cara, hoje ele vê isso. Ele dá valor para isso. Então hoje, o valor agregado hoje é reconhecido. Sim. E eu digo financeiramente, na aquisição, porque o cara paga um pouco mais
para ter algo 10 vezes melhor. Sim. Não é pouco melhor. Ele paga pouco a mais, mas para ter uma coisa muito melhor. Sim. E a gente sabe que alguns construtores moram, né, no padrão Profor. A gente fica, verdade. meu Deus, mas o pessoal Verdade. constrói, mora, Verdade. compra apartamento da Profor. É bom, né? A gente fica feliz. Alguns é porque não constrói um padrão igual ao nosso e daí tem condição de morar, eu entendo, mas a grande maioria é porque... É o que é bom. Porque vai lá pra ganhar dinheiro e vou morar numa coisa boa de verdade. A maioria, se você for ver, a maioria não mora nem onde ele constrói, né? Não. Até porque tem muitos, acho que se for morar no que fez, não mora, né? Não Porque mora, vão- vai Não ser mora, incomodado não. ser sempre, incomodado né? toda hora, né? Até tu falou ali num ponto, né, no HAL. Agora esse Times que vocês entregaram por último, cara, aquilo dali ganhou uma venda pra gente. A Ganhou uma venda pra gente. gente tem uma história com a Profor, a gente já fez algumas negociações com vocês, mas uma das negociações, inclusive na época era cunhado da gente e tal, a gente levou ele numa consultora que ele veio por aquilo dali, ele queria entrega mais próxima, ele queria em 100 vezes, e aquele negócio maluco que a maioria dos clientes quer, né? E tem construtor que faz. Então vamos lá, vamos levar na obra. Levamos na obra do outro construtor e tal, de manhã. Vamos almoçar, vamos pensar. Fomos almoçar com eles e tal. E depois, quando a gente voltou à tarde, vamos levar na Profor, só pra vocês conhecerem. Só pra conhecer aquele famoso... Pra ter uma segunda opção, Só pra ter uma segunda opção. Exatamente. E daí, quando a gente levou no Times, eles... Como é que foi a mãe dele, né? Porque foi o menino, né? E o pai e a mãe que compraram pro menino pra colocar no nome dele. E aí, na hora que ela entrou, assim, ela falou... Ai, é esse. Ela entrou no HAL. Ela só a falou... reação dela, eu falei... Não, ela não teve essa reação no outro, vai ser esse. Isso aqui. Tanto é que eles iam embora e a gente ia conversar no outro dia sobre a negociação. A gente viu que eles ficaram meio assim, né? Não gostaram muito no padrão ali dessa primeira opção que a gente mostrou. Aí ali no Times, não, foi diferente. Na hora que ela entrou, ela já... É esse aqui. É bom, Foi isso muito aí bacana. a gente... É o que? Desde 2018 em diante, a gente focou só fazer em obras com empreendimentos grandes, com home club grande, estruturas grandes. E serviço também. Então, por exemplo, o Aroeira. O Aroeira, quando a gente começou, o pessoal não dava muito valor. Não era asfaltado ali, não tinha nada para aquele lado. Pode ver, se você pegar hoje o Aroeira, revolucionou aquele canto, a entrada toda lá nova. Porque nós que trouxemos tudo, todo o comércio, toda a pujança para aquele canto ali. Sim. Imagina, 800 metros da praia. Eu fui fazer uma obra grande para aquela época, 2015, 2016, que a gente lançou. Todo mundo, você é louco, lançar um negócio desse ali, lá, 800 metros da praia. O pessoal, depois que levantou mais, a estrutura estava quase pronta, e eles foram entender o empreendimento, do mesmo jeito que foi difícil no começo, depois voou. Assim. Hoje é o prédio mais ocupado, com maior ocupação em Itapema. De 160 apartamentos, tem 136 moradores. Uau. E todo mundo quer. E toda vez que eu pego um imóvel de volta daquele para fazer o upgrade que eu faço com meus clientes, não dura uma semana. Vende muito rápido. Vende muito rápido. A gente notou isso, né? Porque tem muito morador lá. Então, você vê, imagine, 80% de morador lá. Aquilo ali é loucura. Tem até uma história que o Rômulo falou pra gente de um apartamento que voltou, ele vendeu em 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos A gente nem chega, às vezes, colocar na tabela para os outros corretores vender, porque os corretores já sabem, pô, Eduardo, eu soube que você tá pegando lá, eu já tenho um comprador. Então... Não, e a gente ficou de cara ali com o Times também, né? Com o showroom ali, que vocês venderam em menos de 30 dias. Não, o Times a gente vendeu em 15 dias. Uau! O showroom. Que doideira. Não, a gente tá falando de um apartamento... O Ricardo fez o material, em 15 dias nós vendemos. Isso que eu podia ter vendido antes, né? Porque daí, por causa de condição e coisa, mas a gente vendeu em 15 dias. Agora a gente está terminando aquele outro lá no 501 e acho que vai em 15 dias também para vender a hora que estiver pronto, né? Não, e a gente está falando de um apartamento de quase 4 milhões. Quase 4 milhões, isso aí. Então não é um apartamento de 600, 700 mil que vende muito aqui. Muito, tem um giro rápido, né? O cara comprou, já morava num nosso, mas não tinha comprado o meu. Eu tinha comprado um nosso e foi lá e eu quero esse. Uau. Ele foi lá na construtora para comprar outros na planta, alguma coisa assim, e daí o Rômulo foi lá com o corretor e mostrou para ele. Eu falei, mostra lá o Times, para mostrar que é o último que a gente entregou, para ele ver o padrão. O cara entrou no showroom, a mulher e ele, é esse apartamento. É sempre assim, né? Sempre assim. O cara assina o cheque e a mulher diz que é esse. Ela falou assim, amor, vai lá e dá um jeito de resolver lá. Ai, que legal. Deu tudo certo, foi bem, tudo Que certinho, o cliente nota 10, então
é legal. Hoje é legal, né? A gente tem que... antigamente era difícil, né? Tinha que vender para quem aparecia. Hoje, graças a Deus, a gente pode escolher para quem vende, né? Então... vocês são... A gente fica até às vezes chateado, que eles são meio engessados em proposta, né? Porque, não, claro, a gente tem história, a gente, por ser parceiro da Profor, a gente tem uma história, né? De negociação ali. Mas a nossa primeira venda, lembra? Vocês trouxeram lá? Eu que fechei. Foi a segunda, né? Foi a segunda. A primeira ou a segunda? Foi a segunda. A primeira foi do cunhado. A primeira com a Profor. A primeira com você. E eu fiz ali, às vezes nem era pela condição tão atrativo, mas eu fiz até eu gosto de pegar quem é parceiro, incentivar. Exatamente. Beleza, vamos fazer assim. E depois vai, entendeu? Mas por quê? Porque vocês se vendem sozinho. Isso. A gente não pode ficar chateado. Porque a Profor, cara, a Profor é uma consultora que hoje, qualquer corretor aqui da praia que não trabalha Profor, ou é porque vocês barraram, que foi alguém que fez alguma cagada, ou é alguém que não entende do mercado, porque um corretor que é especialista do mercado não tem como não trabalhar com a Profor, né? Quando tu entende de questão de padrão, de entrega, de tudo isso, a Profor se vende sozinha, né? A gente cuida bastante disso, né? Do histórico, do acabamento, de entregar todas as obras no prazo, antes do prazo, não, normal, mesmo com pandemia, mesmo com coisa, a gente, né? Tem as dificuldades, mas a gente sempre mantém certinho os compromissos. E já estamos aí 25 anos, né? Mais de 20 e poucos empreendimentos entregues. Então... O Eduardo, conta um pouco para nós do diferencial de vocês, né? A gente sabe aí que são são mais de 365 construtoras. Né? Aqui eu até... Semana passada eu joguei no chat GPT. Quantas consultoras que tem entre Balneário, Itapema e Porto Belo? Ele disse em torno de 600 consultoras. Então é muita gente. E daí a gente já sabe quais que são os diferenciais, mas seria bacana tu falar para eles. Sim, Matheus. Primeiro diferencial que eu acho é realmente o alto padrão. Porque todo mundo aqui se vende como alto padrão. Qualquer consultora que constrói alto padrão, luxo, isso, aquilo. Mas quem conhece de construção, quem é técnico, quem é coisa, tem uns pré-requisitos para ser alto padrão, sabe? Desde persiana automatizada, desde tipo de produto de porcelanato, tamanho de porcelanato, de revestimento, de acabamento, de insumos que é colocado durante a construção da obra. Então, se o cara for pegar com a lupa e ver certinho, cara, eu acho, sendo honesto, 20% só trabalho realmente com alto padrão. E tu jogou alto ainda. Mas eu tô sendo assim, eu gosto de ser conservador, assim, mas 20% só, que realmente investe. Entendeu? Por exemplo, o que eu gastei no meu hall de entrada, o cara não gasta no prédio dele inteiro, muitos deles, de investimento. Às vezes, por quê? Não se estruturou, vende de qualquer jeito, porque é fácil, o corretor lá tal, por exemplo, é bom, porque vendeu 30 imóveis do cara. Mas para o cara dando, por exemplo, 20%, 30% de desconto, não é que o corretor é bom. Qualquer corretor venderia desse jeito. Agora, o corretor vender pelo que precisa ser vendido, para o cara poder entregar e fazer as coisas acontecer e ter uma valorização. Porque aqui no nosso... se você compra de consultora boa, séria, sempre vai ganhar dinheiro. Quem é investidor e conhece, só tem que escolher da melhor construtora para ganhar mais. Ele ganhar, ele vai ganhar. De todas, com todas. Só que com A ele vai ganhar 50% de valorização. Com B ele vai ganhar 100%. Entendeu? Um exemplo. Então ele só tem que saber onde colocar o dinheiro, investir. Isso é uma coisa, né? Que a nossa região aqui, a média é 20% ao ano, né? A média de valorização. Mas a média da Profor é superior a isso, né? A gente tem um histórico lá dos empreendimentos de vocês, a média é 33% ou 34%. Eu vou falar de um exemplo do Times ali mesmo, agora o último. O primeiro apartamento de 3 suítes que eu vendi no Times, eu vendi por 800 mil. Hoje ele está 2.300. Isso em 4 anos. Ele triplicou. Eu não falo isso para o meu cliente, vai triplicar. Eu falei para ele, Eduardo, quanto é que vai valer se eu comprar agora? Eu garanto que vai dobrar. Então você pagou 800, 1.600, 1.800, 700 vai valer. Daí quando ficou pronto, ficou 2.300. Daí o cara, nossa, já tinha um número aqui, daí muito maior. Claro. Então é ótimo. Se ele perguntasse de novo a mesma situação, Eduardo, vai valer quanto? Eu ia falar o mesmo 1.600. Porque isso eu sei que é garantido que vai valer. Sim. Então é melhor você falar um número
conservador e na frente ele vê que deu muito mais, mesmo eu sabendo que vai dar mais, mas é melhor não falar, é melhor surpreender o cliente. Quando a gente vai entregar, o Ricardo participa aqui, a gente faz os negócios junto, o cliente chega lá, por exemplo, no Times, a gente deu um folder pro cara dele, para quê? Não, vamos lá. Folder, normalmente os folders são tudo lindo, maravilhoso, com imagem meramente ilustrativa, mas tudo lindo. Sim. Mas daí eu chegava aqui, ó, tá vendo o que eu prometi no hall de entrada? Olha o que eu te entreguei. Todos os ambientes eu entreguei melhor do que eu prometi. Então eu fazia questão, ó, vamos lá agora no salão de festa, olha como que era e olha como que eu entreguei. Academia, olha como é que era, olha como que eu entreguei. O negócio lá, os acabamentos, olha como que eu prometi no memorial e olha como é que está agora. Então, não tem. Se você investe nisso, você vê o valor. E o mais importante, né? O pessoal compra aqui, legal, tem a valorização. Mas vamos supor que o investidor no meio do caminho se apertou. Ele precisa de liquidez. É verdade. Então, vários empreendimentos têm valorização. Mas na hora de abrir a boca para ter a liquidez, é poucos que vendem rápido. Verdade. Primeiro que o cara daí às vezes quer concorrer não consegue concorrer com o prazo da construtora. E segundo, se ele precisa realmente fazer dinheiro, daí ele vai ter que jogar lá embaixo o preço para tentar ser atrativo para alguém pagar aquilo. Os nossos produtos não tem esse problema. Não. Ninguém baixa preço. Vai lá ver no prédio lá se tem placa de venda no prédio. Não tem. Não tem. Entendeu? Porque não tem para vender. E quando tem, entra e já sai. Já sai. Então, não tem, sabe? Isso, daí você falou do diferencial mesmo. O diferencial, o nosso é o acabamento. Realmente, de alto padrão. O padrão dos insumos que a gente coloca. A estrutura do prédio que a gente vê. Por exemplo, se eu tivesse uma área pequena e fosse para fazer tudo pequenininho, várias coisas pequenininho eu não faria. Eu já fiz, por exemplo, 2 coisas muito bem feitas, mas em vez de fazer 8 ruim, que ninguém usa. Sim. Então, é como eu te falei, eu faço como o que fosse para mim, para usar. Então, o hall é grande, a área de lazer é grande, a academia é grande, tudo grande. Espaçosa, para bastante gente usar. Quando eu desço na área de lazer e vejo o pessoal usando bastante, muita gente, eu fico feliz, porque o pessoal está usufruindo do que eu fiz com coração, com amor ali, para mim, né, no caso. Exatamente. Então, o pessoal tem isso. E eu quero, o cara que acredita em mim, ele tem que ganhar bastante dinheiro. No entanto, que eu recompro, a gente faz o upgrade com todos os clientes. Nós tivemos um exemplo, há 2 anos atrás, um cliente, ele e o irmão dele compraram 8 imóveis no mesmo empreendimento. Na planta, também no começo. Passou 4 anos, ficou pronto. A valorização, se fosse ali de 800 para 2.300, eu paguei para ele os 2.300. Dos 8, né? Não, eu peguei os 8. Ele perguntou, Eduardo, você pega algum de volta? Eu falei, eu pego os 8. Uau. Dele, sério? Daí ele não deu os 8, mas ele queria, eu falei que eu pegava os 8, porque produto nosso é fácil vender. Porque fui eu construir, eu sei o que eu coloquei. Sim. Eu tenho um argumento, eu tenho como provar. Porque falar todo mundo fala, até papagaio. Agora você realmente entender, pegar algum perito, ou pegar alguém que entende e mostra para a pessoa, isso não tem... É verdade. Esse cuidado a gente tem bastante para ter isso. Por isso que hoje a gente faz bastante empreendimento grande, com estrutura, lazer e serviço. Esse é o que eu vejo que é claro, que tudo que tu falou é maravilhoso, mas ainda tem consultora aqui que faz. Mas o serviço, cara, que tu entrega, não tem. Eu já pesquisei muito e não tem uma consultora aqui da região, tirando, claro, algumas que depois que entrega o prédio, aí os condôminos implementam. Não, exatamente. A gente já entrega tudo. Desde o início. Cara, academia com personal. É fora da curva. O salão de beleza, a gente já coloca o nome de tudo, conversa com as profissionais antes para atender o nosso cliente lá. Ela só liga a marca, ela vai na estrutura do prédio. Né? Os restaurantes que tem para atendimento, não só do almoço, janta. O cara interfona, eu não quero descer para pegar a comida. Sobe lá e entrega pro cara. Cara, é como se fosse um hotel, né? Isso, é como exatamente. se fosse um hotel. É aquilo que a gente que mora aqui vai para fora tirar férias, porque se ficar aqui a gente só trabalha, não vem. Verdade. Mas a gente pega aquele all inclusive, alguma coisa, aquela experiência que a gente tem de 5, 7 dias com tudo na mão, com a estrutura e o cara só descansando, o cara tem que ter, o investidor que tem aqui para usar na temporada dele e o morador para ter o ano inteiro isso. Sim. Entendeu? Imagina, então, doideira. hoje a dinâmica e
e o que o mercado pede é bem diferente. Mas vocês são os únicos aqui da região, isso é... Nós fomos um dos pioneiros a começar a fazer showroom na época. A gente tinha muita resistência, na época não precisava fazer isso, 2002, 2003. No showroom não precisa, vendia tudo sem showroom, então o showroom sempre foi para fomentar com as vendas, né? E para o cliente também ter uma noção de como que é o padrão da consultora antes e tal. E no começo, pouca gente fazia, nem queria, porque, colocar um dinheirão antes para depois, sabe? E depois foi caindo, hoje quase todo mundo faz, e já é provado que vende muito, ajuda a vender muito mais rápido. Com certeza. Né? Então, eu digo várias coisas que a gente deu a cara primeiro, né? Essas coisas nos prédios aí que o pessoal faz, de isopor, esses detalhes. Eu fui o primeiro a tentar aqui em Itapema fazer. Tive problema numa obra, isso aí, nunca mais eu coloco. Tem muita gente aí que vive colocando. Entendeu? No prédio, além de ser barato e dar manutenção, depois pro condomínio, muito problema, muita coisa. Então, coisa que a gente aprende não faz mais. Mas a gente foi um dos primeiros aqui em Itapema a colocar. Entendeu? E depois não coloquei mais. Então, a gente fiz uma vez, não deu certo, não foi legal, e tchau. Tá certo. Né? Então, a gente cada vez vai melhorando, atualizando. E, cara, Itapema, a gente sabe que virou um fenômeno imobiliário, né? O Brasil, o mundo inteiro, a gente conversa, né? Principalmente a nossa imobiliária é 100% focada no exterior, então a gente conversa com pessoas do mundo inteiro. E eles estão de olho aqui na nossa região, Itapema e Porto Belo, né? Cara, o que tu acha que fez a nossa cidade, a nossa região, principalmente, né? Porque tu trabalha aqui em Itapema e Porto Belo, tem empreendimentos aqui nas duas cidades. O que tu acha que fez essa cidade chegar no patamar que tá chegando hoje? Quais foram os pontos, assim, se pudesse destacar, o que fez chegar até o momento de hoje? Olha, muita coisa. A questão da localização geográfica, da BR passar no meio da cidade, para chegar, você chegou, já está aqui, não é igual a outras cidades aqui próximas, que você tem que entrar e andar mais uns 30 quilômetros para dentro, 40, para chegar lá, né? A facilidade de chegar, o mercado foi pujante, que foi... obrigando as pessoas a melhorar, porque infelizmente a nossa cidade ainda não traz uma estrutura que comporte com o nível de empreendimento que está sendo feito aqui. Entendeu? Então, por exemplo, por isso que eu coloco muita estrutura e muito serviço. Para o cliente que a gente quer, que sabe que é coisa boa, quer todo o serviço e veio aqui para descansar, ele não precisa sair do prédio. Sim. Porque do padrão que eu faço, que a gente faz, se ele sair do prédio, a cidade não acompanha o que o prédio oferece, entendeu? Diferente, só que aqui ainda nós temos praia boa, a projeção de crescimento de Itapema e Porto Belo, que é para os próximos 20 anos, tranquilo, ele vai ter isso aí, o crescimento populacional, também a mesma coisa, hoje... A gente deve ter uns 90 mil fixo e na temporada vai para 600, 700 ali. Na verdade do ano, 1 milhão. 1 milhão, praticamente, né? Então, é isso. Só que a cidade tem que acompanhar esse crescimento frenético. Com infraestrutura, né? Isso a gente... Serviço, não ter problema de falta de água, falta de luz, né? Essas coisas, né? Então, isso a gente... muito mais o que, infelizmente, o que depende do poder público. Sempre é moroso, sempre é... remendo, tapa buraco, sempre aconteceu isso, tem que fazer isso para coisa de emergência, não é uma coisa planejada, não é uma coisa pensada lá para frente, entendeu? Então, aquele jeitinho brasileiro de administrar, diferente do privado, pode ver, onde o privado coloca a mão, as coisas acontecem. É verdade. Entendeu? É verdade. Ali, até a diferença entre Itapema e Porto Belo, né? Que Porto Belo tem a CIP, né? Que ajuda nesse quesito ajuda nas decisões lá. Melhor, tem melhor diálogo lá. É mais aberto lá a coisa. Por isso que Porto Belo começou a arrecadar muito com outorga, com muita coisa, e tem dinheiro também para fazer, só que lá está começando tudo novo. Então, o que Porto Belo vai acontecer? Fazer a mesma coisa que Itapema fez olhando o balneário. Olhou os erros de balneário para tentar não cometer os mesmos erros, mesmo que cometeu alguns erros. Né? E Porto Belo a mesma coisa para não cometer os erros do crescimento desenfreado de Itapema, sem estrutura, sem serviço, sem outras coisas, né? Isso é um grande diferencial, né? A CIP lá, a Associação dos Consultores de Porto Belo a gente faz parte do Sinscom, né? Que é aqui da Costa Esmeralda inteira, e Itapema, que representa todos lá. Mas isso é bacana, de estar lá com o município, isso junto, dando as ideias, brigando pelos mesmos objetivos, né? Então, é bacana isso.
Essa questão de infraestrutura, a gente até comentou no podcast passado com o Ramos, né? É verdade, a gente trouxe o vereador Ramos aqui e ele comentou, né, que algumas coisas, por exemplo, em Itapema, tem que esperar acontecer para corrigir. Para corrigir, exatamente. Que é isso que ele está tentando implementar, né? Que ele está 2 meses no mandato, mas ele já está tentando implementar muita coisa na Câmara de Vereadores, enfim, projeto de lei, né? Estudar, estudar antes e fazer depois. Exatamente. Não fazer a toque de caixa de qualquer jeito e do jeito que vai aparecendo, né? Exatamente. Até porque com todo esse dinheiro que rola na cidade, não era para ter mais nenhum problema, Não, né? ele falou pra gente que Itapema, no ano passado, 2024, arrecadou mais de 300 milhões em outorga. Só em outorga. Né? Tirando tudo fora que... TPC, fora um monte de coisa, fora tudo o resto, né? Fora tudo o resto. Então, pra nossa cidade, já o que a gente tava conversando antes do podcast, já é uma cidade maravilhosa, mas ela pode se tornar algo muito melhor. Assim, eles até alteraram alguma coisa no plano diretor da aprovação de projeto agora para arrecadar mais, para ter mais outorga. Então, hoje está muito mais caro, tá tipo Porto Belo até, ou se não mais, assim, aqui em Itapema. Então, antigamente a outorga não era tão pesada, hoje ela já fez mais pesada. Para quê? Eles mudaram a lei para hoje obrigar o investidor, o construtor, o incorporador, a só comprar ou fazer negócio contando já com quanto que vai gastar da outorga. Senão não fica viável financeiramente o potencial construtivo dele nos terrenos. E, Eduardo, a gente quer saber também quais são os maiores desafios que você enfrenta na construção civil e como você supera eles. Mão de obra qualificada. Vamos corrigir, mão de obra qualificada. Esse é o principal, né? A gente falta mão de obra qualificada na nossa Da região. Profora é terceirizada ou é própria? 80% é terceirizado nas obras, 20% nós. Né? Normalmente os cargos de confiança, de gerência e coisa, é tudo com colaborador nosso. Mas a maioria é tudo empreiteira terceirizado, né? A gente é solidário, mas a gente é terceirizado. Mas todos os engenheiros da obra, todos os mestres de obra, todos os almoxarife, todos os técnicos de segurança, todos os negócios, esses são todos funcionários nossos, direto de vocês. E tirando a mão de obra, tem alguma... Olha, o desafio da construção. Eu acho ainda muito arcaico, ainda, né? Pode ver, se vê medicina. A medicina desenvolve e evolui a passos largos. A construção civil ainda aqui no Brasil e coisa ainda é muito arcaico, assim, o método de construção, né? Tem algumas coisas que vão melhorando, né? Que já tinha isso fora do país, a questão do drywall, do steel frame e outras, para ser uma obra mais rápida, mais limpa, né? A utilização, antigamente o pessoal não usava grua, mal um elevador. Hoje todas as obras grandes têm que ter grua para ganhar tempo e agilizar, né? Então, mas ainda eu acho muito devagar essa questão do fabril. Não é igual uma fábrica, por exemplo, de piso, que antigamente eu conheci, quase todos aqui eu conheço, tinha 80, 100 funcionários e hoje é tudo quase robotizado. Uma fábrica ali que eu fui visitar era 100 colaboradores. Hoje, 12 colaboradores fazem, e as máquinas fazem o que os 100 faziam. Trabalho 2 turnos, 3 turnos, 24 horas. Então, muita coisa da cadeia da construção civil está evoluindo rápido. Essas empresas de acabamento, aquelas produção. Mas a construção civil em si ainda, lá na obra mesmo... Sim, no dia a dia. No dia a dia ainda é um pouco artesanal, vamos falar assim, né? Eu acho, né? Que tinha que ser... Tem muita coisa que podia ser melhor, né? Pois é, esse negócio até tu comentou ali do steel frame, drywall e tal. Vocês pensam em implementar isso dentro no Empire a gente está fazendo um estudo ali, né? Para fazer a parte interna toda assim, né? As divisórias, tudo desse jeito. E vocês que vão para fora, estudam bastante isso, cara, tu pode passar com mais confiança, mais credibilidade para eles que drywall é bem melhor hoje em dia do que o tijolo, né? Sim. Porque a gente tem o preconceito. A gente já fez venda para construtora aqui da cidade que já trabalha com drywall e tal, e tem o preconceito do cliente. Não, mas drywall, vai lá na parede, vai quebrar. Vai quebrar. Eu acho que assim, isso é uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Com o costume e a educação. Novidade sempre assim, quando começa a ser habitual, já começa a mudar um pouco o pensamento. Mas, porque como a gente faz tijolo, reboco
e passa massa e coisa, você pega para um cara de fora, ele vem aqui e vê, para que tudo isso? Para que todo esse gasto? O cara coloca a divisória de drywall, é leve, não tem reboco, não tem coisa. Às vezes ele não precisa nem pintar. Por exemplo, vai nos Estados Unidos, tem muitas empresas que eles colocam papel de parede. A hora que enjoar ou riscou, coloca outro papel de parede em cima daquele. E vai colocando, não nem tira. Então, tem várias coisas. Ou vai lá, pinta. É tudo dentro do drywall, a questão da tubulação, as coisas é mais fácil você mexer naquilo. Sim. Então, isso, além de ser uma obra mais leve e mais limpa, né? Mais limpa e mais rápida, E mais rápida também. Bem mais tudo rápida, isso aí, né? Tudo... Então, eu acho que assim, quando começar a ficar mais popular ou mais normal nas obras, isso aí também, custo também baixa. É sempre assim, novidade sempre é mais cara, é mais resistente, principalmente profissionais mais antigos. Igual que ainda tem mestre de obra de 40 anos de experiência nas costas. Não, sempre fiz assim, vai ser assim. Outro, eu não faço, sabe? Tipo, é resistente à mudança. Sim. Então, o cara... Por isso que eu falo que o mercado, se ele não se adaptar, ele fica fora do mercado de trabalho. Então, por isso que eu falo que falta muita gente qualificada hoje na nossa região em todos os setores, não só na construção civil, em todos. Em todos, né? Em todos os setores. Então, acho que essa é a maior dificuldade aí que os construtores de todos os tendo, construtores, né? A mão de obra tá bem... Qualificação de obra, de obra mesmo, né? Funcionários colaborador da obra mesmo. Né? E mesmo assim, né? A Profor continua entregando sempre no prazo ou antes. Ou no antes, prazo ou antes, né? verdade. Sempre assim. Enquanto algumas consultoras aqui usam muito isso, mas a mão de obra tá ruim, a gente sabe que tá. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Mas tem gente entregando no prazo. Por que o outro não entrega? Tá atrasando aí 2 anos, né? Então, acho que a gente já pode ir pro próximo. Vamos pro próximo, então, entrar na Profor, né? Na estrutura da Profor. Hoje, tu falou que é tua irmã e o teu pai. Como é que funciona isso dentro hoje da estrutura de vocês? Na empresa? Na empresa, no dia a dia, vamos dizer assim. O meu pai, ele fica na parte administrativa. Hoje o pai até tá tirando o pé um pouco, assim, ele já tá... Ele fica na gestão, olhando, falando o que é, dando as opiniões dele, né? E coisa, mas ele fica mais junto no administrativo financeiro ali, vamos dizer assim. E eu hoje fico responsável por toda a parte comercial, de projetos novos, de aquisição de novas áreas e tipo de empreendimento, compras de questão de acabamento, essas coisas eu estou mais direto. Então, a gente está mais na linha de frente ali, né? Mas todo mundo ali na nossa equipe lá, nós temos quase 30 colaboradores lá dentro, todo mundo desempenha um papel bem fundamental. Só nós não tem como a máquina girar, né? Não fariam... Não teria essa estrutura, não seria o que a gente é hoje, né? Exatamente. Sempre com os outros ajudando e investindo a camisa. Hoje eu tô com um time muito bom lá, né? A gente demora um pouco para achar redondinho, mas hoje o meu time todo lá é comprometido, veste a camisa, defende como se fosse deles. É um cuidado totalmente, é o que a gente espera, né? E é bacana que a gente vê isso, né? Não é toda empresa que tem isso, né? É verdade. E, cara, quem que é o investidor que está olhando isso agora? O que tu acha que vai ser a tendência para os próximos anos, por exemplo? Vão ser apartamentos menores? Vão ser apartamentos maiores? Isso, a tendência que a gente vê de tempos para cá, tanto Balneário como tá em Itapema, a tendência é eles querer fazer apartamentos menores. Isso até o plano diretor que mudou agora, inclusive, né? Mudou para isso. Para isso, para construir mais apartamentos. Para fomentar mais ter apartamentos menores. E nós, como sempre, estamos contra essa maré. Entendeu? Todos os últimos 2 lançamentos nossos é tudo apartamento. O menor que eu tenho é 165 metros. E o maior, 560. Então, eu estou indo... nós estávamos conversando antes, por exemplo, o meu 3 suítes no Empire tem 180 metros. Tem 4 suítes com 140 metros aqui na praia. Entendeu? O meu de 4 suítes lá do Empire, o nosso lá, tem 290 metros. Um 4 suítes muito bom já tem 200 metros aqui. Sim, muito bom. Sim, muito Imagina 290. Então, é uma casa, né? É uma casa. Então, uma casa sustância. É isso, né? Até pelo perfil dos nossos clientes também, que a gente pessoal do agro, pessoal investidor, empresário, que gosta, que é acostumado a morar em casa e coisa, e quer espaço, né? Sim. Por isso que a gente foca bastante em apartamentos maiores, um público também diferente, né? Sim. Não é só aquele que está começando a vida, que só tem ele e a mulher e a esposa, vamos dizer assim. Sim. É já um cara já bem estruturado, que já
para ter um conforto maior, melhor, né? Até tu comentou ali do Empire, eu acho que seria bacana a gente entrar nesse ponto, porque hoje o Empire é o prédio mais alto de Itapema, né? E ouvi rumores que não foi a intenção de vocês construir o prédio, fazer o prédio mais alto, né? Não. Fizeram o que dava ali no terreno. Podia contar essa história, né? Não só por isso. Até podia ter feito um pouco mais alto, mas não é isso. É que a gente faz o cálculo do que o potencial construtivo do terreno e daí você desenvolve como tu quer. Eu podia ter feito tudo um por andar naquele terreno de 3 mil metros que eu tenho lá, 3 mil e poucos. Só que não, a gente começou 3 por andar, 2 por andar e 1 por andar. A gente tem 3 tipos de mercadoria ali, né? E pela necessidade da região e de ter coisa grande ali, né? O centro está bem em alta, valorizado, tem muito prédio novo e grande saindo lá, então é bom que todo mundo, você vê assim, fomenta o mercado ali e fica para empreendimentos diferenciados, né? Não um volume, e sim qualidade, né? Sim. Então... Sim. E o centro em si, né? O bairro Centro é um dos menores bairros aqui de Itapema. E hoje estão saindo os maiores prédios, estão saindo lá. Com os maiores valor agregado, tá tudo lá. Tá tudo lá, exatamente. Isso. O Empire veio para quebrar a perna dos outros concorrentes ali da região, né? Como é que a gente faz um projeto? A gente vê o potencial da área, só que o que a gente quer? E daí a gente começa, eu quero apartamentos grandes, então vai dar para fazer só isso, vamos dizer assim. Agora se fosse apartamento menor, eu posso fazer o dobro de apartamento. Para mim não é a quantidade, eu prefiro fazer um produto com valor agregado. Então, apartamentos maiores, padrão de revestimento no mínimo porcelanato 1,20 por 1,20, um negócio totalmente diferente, porta tudo laqueado, maciça, essas coisas. Então, vários diferenciais que a gente mantém e não abre mão, né? Sim, e o Empire hoje, quase 5 mil metros quadrados, né, de área de lazer. Ele é uma das maiores áreas de lazer numa única torre do Brasil. Cara, que doido. E a academia mais alta? Mais alta do Brasil, né? por enquanto. Cara, Isso aí logo alguém lança alguém. Tem gente que briga por questão de ego, porque é quem faz mais alto. Não é a briga de vocês. Não, a nossa briga é de fazer o melhor, não o mais alto ou mais isso. Não, mas por coincidência, a gente hoje está com o mais alto por enquanto, até ter outros lançamentos, que vai ter, eu sei. Mas para nós é entregar o melhor. O melhor. Não, e detalhe, né? É uma torre, 60 andares e só 119 apartamentos. A gente tem ali de 60 andares ali no centro com 200 e poucos apartamentos. Então, para quem busca realmente exclusividade, sofisticação, que é algo diferente, luxo... tudo num só. Tudo num só. E restaurante, né? De novo, personal na academia. Lá tem até pet shop pronto, que você não leva nem os bichinhos mais pro pet shop. O profissional vai lá e usa no prédio mesmo. Não vão mais sair de casa. Quadra de pádel, quadra poliesportiva, piscina gigante, bar molhado com garçom, um restaurante interno, espaço de estudo, para reunião, co-work, várias salas. Então tem bastante coisa, né? 5 andares, né? 5 andares de lazer. É fora da curva. 4.800 metros, é bastante para uma torre só. Para uma torre. Para 119 apartamentos. Se você fizer a média, dividir um lazer desse para só 119 apartamentos, você vê quantos metros de lazer dá por apartamento. É muita coisa. Não, e quando a gente faz a conta, a gente fala isso, o pessoal acha, não, vai ser apartamento de 8, 9 milhões. Claro que tem também. Mas não parte disso, né, cara? Parte de 3,5 hoje ali, um apartamento desse de 170, 180 metros. Imagina, 3,5. Cara, vou até fazer essa conta aqui agora. Andar alto, né? Andar alto. Isso, tudo lá já começa, porque o meu primeiro de apartamento começa no 9º já. Porque eu tenho 5, 6 de garagem, eu tenho 2 de lazer em cima, tenho um térreo duplo. Então, ele é muito alto, né? Ele já começa lá num prédio normal, no 8º, 9º andar. E eu fiz a conta aqui que eu gosto muito de matemática, né? A gente foi visitar um empreendimento no Morretes, semana retrasada, né? Semana retrasada, de uma consultora que entregou, vai entregar agora. Eles fizeram um showroom lá. Eles venderam um apartamento de 2 suítes lá por 1,5 milhão. Cara, eu fiquei de cara. 1,5 milhão. A gente tá falando de um metro quadrado de 22 mil ali no Morretes. O que tu tá dizendo ali que vai ter andar alto, com toda essa área de lazer, com 3 suítes, 180 metros, a gente tá falando de um metro quadrado abaixo disso, bem abaixo. Isso. Bem abaixo. Então, mesmo assim, mesmo vocês entregando o melhor, vocês ainda entregam num preço muito competitivo. Competitivo e o que eu falo que assim é justo. É justo. Eu prefiro a nossa política lá é ganhar menos e ganhar sempre
investidor e do cliente, daquele tete-a-tete, o corretor também, facilitar e ter um negócio justo. Por isso que a gente não tem margem. Eu não sou... Tem muitas construtoras que começam, por exemplo, se fosse outras construtoras, pediria 3,5, mas venderia por 1,700. Porque eles vendem, como a maioria, vende conforme está o bolso e conforme a necessidade. Eles vendem para construir. Nós se programamos, se estruturamos para construir, para vender. É o diferencial. A gente constrói para vender, não vende para construir. Então a gente escolhe, por isso que a gente hoje, graças a Deus, dá para escolher para quem a gente vende, não vender para qualquer um também, né? Para não criar um problema, ter algum problema dentro da empresa, né? Claro que não é 100%, mas é próximo disso, tá? Hoje a inadimplência nossa é pouca, é muito pouco, né? Os clientes realmente são clientes muito bons. E a gente quer dar, quem acredita em nós, a gente quer dar o retorno, não só entreguei uma coisa legal ou fiz a minha obrigação, não, entregar uma coisa superior, que supere a expectativa dele, para ele continuar. Então, a gente tenta, o nosso lema é dar condições para o cara comprar, prazo, mas o preço, eu prefiro trabalhar já com o preço justo, do que correr um risco aí do Matheus vir comprar hoje um imóvel meu de 2 milhões, e daqui a 6 meses a Nicole comprar o mesmo imóvel por 1.700. Eu nunca vou correr esse risco, meu cliente nunca vai correr esse risco, entendeu? Depois ele se conversar e falar, pô, o Eduardo vendeu antes para mim mais caro do que vendeu depois. Claro, porque a maioria faz isso porque naquele momento ele precisa de dinheiro e coisa desse tipo. E daí começa dessa maneira errada, vai terminar errado. Daí quando o prédio a conta não fecha, acabar, né? A conta não fecha, é matemática. Não é que eu sou mais inteligente que os outros, é só fazer conta certa. E daí o cara não chega no valor que precisa vender. Daí o que acontece com vários empreendimentos, que o cara já vendeu tudo muito barato antes do tempo, não chega no final, na área de lazer, no acabamento, daí coloca tudo do pior, não coloca nada do que prometeu e... Entendeu? É isso. Então, é por isso, assim, antigamente eu ficava mais incomodado, né? Tipo, assim, como que conseguem fazer isso? Hoje eu não ligo porque, assim, a gente tem que estar preocupado em fazer o nosso e ter o nosso diferencial. O próprio mercado, como está cada vez mais exigente, isso é ótimo. Porque para quem que faz as coisas diferentes, coloca o melhor, o cliente vai saber valorizar isso e vai ver isso. Então, ele sabe disso. Hoje o mercado elimina, como não só as construtoras, ou como o imobiliário, ou como qualquer outro negócio. Se você não se adequar no mercado, fizer alguma coisa justa, competitiva e surpreender o teu cliente, como qualquer ramo, o mercado vai eliminar. Não é à toa, né, que vocês são uma das consultoras que a gente ouve isso, que o cliente ele compra para investimento, chega na hora ele nem... Era para vender, ele não quer vender. Vou usar, né? Vou usar. Todo o prédio que a gente entrega é assim. O nosso... Na época, o nosso cunhado, né, ele comprou, ele disse, não, eu quero comprar para aluguel e não sei o quê. Espera pra ver. Espera. Eduardo, e qual é o erro mais comum que você vê nas pessoas quando vem investir na nossa região? Nos clientes? Não pesquisar de quem comprar. Eu acho hoje, eu falo assim, né? Se fosse há 20 anos atrás, que tinha pouca informação, né? O cara podia cair no conto do vigário, na historinha que, né? Que, você vai pagar, o apartamento vale 1,5, você paga 500 à vista aqui e ainda vai quadruplicar, entendeu? Isso aí, antigamente, era até plausível. Hoje, com a informação que tem, com a pesquisa que tem, eu acho muito... Hoje só é enganado quem quer, me desculpe. Ou quem quer ser muito olho grande, ganancioso, né? A gente tem que ser ambicioso, não ganancioso. E quando o cara é muito, dito popular, olhudo, muito coisa, acha que está fazendo um baita do negócio e ele está contribuindo para o cara se quebrar ainda e ainda vai perder aquilo ali. Então não adianta, milagre ninguém faz, em qualquer ramo. Então você tem que ser realista, né? Você não adianta. Eu acho que o grande problema é esse, o pessoal ainda cair nesses contos de muito... corretor aí. Não, e a gente já perdeu alguns negócios, né? Nessa de, mas eu vi lá no Facebook, no Instagram, fulano tava dando 400 mil de desconto. Não, até a gente pegou o cara que comprou 2, ali no Perequê agora, comprou 2 flats, tava na tabela 600 e poucos mil os flats, e o cara tava fazendo a 290 cada. Não, eu fui olhar no DWV, tava 600 e poucos mil, só que aí o cara que veio através do lead falou, não, mas eu comprei lá 2 por 200 e pouco. Eu falei,
Aí eu fui lá e liguei pro gerente comercial, né? Ei, mas como assim? No DWV tá 600 mil e o cliente aqui comprou por 200. Eu tô com um cliente interessado, como é que é? Ele, não, qual unidade que você quer? Escolhe lá as unidades que a gente vai ver um desconto bacana. Faz o desconto e ainda faz em 120 vezes. E o primeiro ano sem correção. Bom, você tem que falar. Você acha que isso vai dar certo? Não, sabe o que me admira? É pessoas que têm condição de comprar um imóvel aí hoje, tudo no mínimo de 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, cair acreditar nisso. Não, porque para mim é tão óbvio, né? Óbvio que eu não entendo como... O cara, eu penso assim, o cara não está comprando isso aqui, que ele pode perder qualquer... deixa, eu recupero. Ele está comprando um imóvel, ele está tirando mais de 1,5 milhão, 2, 3 milhões para investir. Como que ele não faz uma pesquisa rápida? Vamos supor que ele não tenha internet, não tenha dinheiro para advogado, para fazer uma pesquisa na empresa ou pegar toda a documentação. Se ele andar aqui na avenida principal e parar em 10 comércios, ele pega a informação da empresa. Eles vão falar, não, é séria, não é... Entendeu? Vamos falar. Olha quantas imobiliárias tem. Entra nas imobiliárias e pergunta, faz aleatório. Vocês conhecem? Eu posso não vender, mas vai falar a verdade. Tem que falar a verdade. Então... Cara, Não, e a gente falou pro cliente, esse cliente específico, a gente falou pra ele, isso aqui a gente foi lá, tal, não tem como dar certo. Tu quer que a gente vá atrás pra fazer o distrato pra ti e tal, fez o cálculo pra ele. Ele, não, deixa assim, deixa que eu vou pagando, uma hora vai entregar. É aquele negócio que tu falou, quem quer ser enganado, não adianta. Hoje não tem milagre para ninguém. E o cara que quer ser enganado é porque ele é muito ganancioso, né? Que tá achando que vai ter algo extraordinário que os outros não vão ter. Não existe isso. Teve um outro lançamento que eu achei engraçado também, no centro de Itapema, a poucos metros do mar ali. Uma consultora até bem conhecida, de 2 milhões e pouquinho... 2,100 por 1,200. Não, 1,300, 1,400. Alguma coisa assim, em 120 vezes. Eu falei pro Matheus, Daí você vê como que vai dar certo isso. Se ele já tem um preço precificado lá no começo, por causa do custo dele, ele tem que pegar tudo isso. É o que eu falei lá no começo. Antigamente, há 20 anos atrás, quando não tinha essa questão do alto padrão, não tinha essa necessidade de estrutura, lazer, o retorno para a construtora, a margem era maior. Hoje não, porque além de você ter 500 concorrentes, você tem que enxugar o máximo possível para ser competitivo. Então, por isso que eu falo, eu prefiro ganhar menos e ganhar sempre e ter trabalhar mais assim, do que às vezes querer ter uma margem que não existe num só e depois o cara não ganhar dinheiro comigo e daí ele não vai continuar investindo comigo. Eu tenho vários clientes que investem desde o primeiro empreendimento comigo. Então... Não, mas isso também é algo assim que é de desconfiança, né? Imagina, 500, 600 mil de desconto, a pessoa tem que parar quando santa demais, já diz, né? O ditado. Entendeu? É por isso que eu falo, hoje, pelo acesso à informação, a tudo que tem, cara, o cara... Só é enganado se quiser. Só se quiser, né? Exatamente. Bom, a gente está se encaminhando já pro final do podcast. A gente tem algumas perguntas que foi enviada lá no nosso Instagram. Mas antes de entrar nessas perguntas, tem umas perguntas nossas, né? Tá. Então, cara, tu, como no patamar que tu hoje, tem um imóvel dos sonhos que tu ainda sonha em ter? Alguma coisa assim que tu diz... Em fazer para os outros? Vamos botar tanto para fazer quanto para morar. Qual... Para morar, eu tô morando no meu imóvel dos sonhos, no meu, que eu fiz lá no Times, lá. Pegou a cobertura Peguei lá, Peguei uma das 2 coberturas lá, me mudei agora, faz uma semana, e tô no meu imóvel do sonho. Para mim, tá tudo ótimo, né? Tudo... A gente que conhece sabe que realmente é um sonho. É do sonho mesmo, é verdade. Ali, quando a gente lançou, eu já lancei e vi a planta e pelo prédio que eu sei que eu ia fazer, eu já separei para ficar lá. Aquilo ali ficou realmente fora da curva. Isso é o que eu morar. E o que eu quero fazer ainda, o meu sonho era fazer um prédio bem exclusivo, que é o Empire, que é o mais exclusivo de todos, né? Todos, eu já estou fazendo há alguns anos, a gente já está fazendo 6, 7 anos em prédios com estrutura de home club grande também, que era um sonho meu de fazer um negócio diferente e pujante para o cara usar, ele ter orgulho de mostrar lá, vem cá, ele é o melhor boca a boca que eu vou ter. Ele vai receber, por exemplo, vai lá no Aroeira, vai no Times ali, o cara vai receber, eu vou te receber lá, por exemplo, eu vou descer no hall para te mostrar, daí o cara já baba desde o hall, já dentro daquilo lá. Área de daí lazer. depois vai ver a área de lazer, ele, nossa, você mora num palácio. Entendeu? Isso que é legal, ele mesmo faz, poxa, que legal. O melhor marketing, né? O melhor marketing tem esse.
Então, por isso que não tem errado em investir e colocar as coisas lá, né? E eu já moro há mais de 18 anos aqui na região, já estou no mercado imobiliário há 5 anos e eu nunca vi nada parecido. Aquele hall de entrada e o lazer realmente é bem chamativo. Ontem eu desci ali para falar com o porteiro e eu vi um monte de gente tirando foto do hall. Eu pensei, será que era corretor, alguém? Era a visita do cara do apartamento fazendo vídeo, falando, olha que coisa mais linda, nem hotel 5 estrelas, que coisa que eu vi, tá isso aqui. A melhor coisa pra mim. Não, um vídeo meu viralizou no TikTok, deu mais de 50 mil visualizações da gente, aquele vídeo nosso no hall. Imagina você chegando com o seu parente invejoso aqui no hall dele. Que legal. É bem isso aí mesmo. Aquilo ali. Você vê assim os outros, nossa, olha onde que ele mora. Mas você tá milionário. É bem isso. É bem isso aí. Então é legal, isso aí é bacana, o cara fica feliz, ele tem vontade, tesão de mostrar pro cara. Assim, não, eu moro aqui, ó. Entendeu? Então não... E conta pra nós um lugar aqui na região que ninguém presta atenção, mas na sua visão deveria. Hoje que ninguém presta atenção, eu acho difícil, porque sempre tem alguém olhando alguém, né? Alguma coisa. Mas, por exemplo, eu, na minha cabeça, a gente investe aqui em Itapema e Porto Belo. E a gente está vendo área em Balneário para construir em Balneário também, porque eu tenho pretensão de fazer um padrão para o Balneário, conhecer o padrão da Profor lá, realmente como que é. E um lugar que eu acho bacana, que eu até já tenho... Nós temos área, investimos em área ali em Governador Celso Ramos, aqui do lado, que eu acho que o crescimento, não o padrão hoje que nós temos aqui, mas os próximos 5 anos vai... Lá já tem imóveis até de 5, 6 milhões já. Mas assim, o que eles oferecem hoje a 5, 6 milhões lá é muito aquém do que nós oferecemos aqui. Então, eu levar a nossa expertise e coisa para aqui do lado e... Quando começar a mudar também ali, o plano diretor precisa mudar para poder fazer uns arranha-céu maior, alguma coisa assim. E a cidade também se estruturar para poder receber isso. Hoje, a área que nós pegamos uma área frente-mar junto com uma parceira nossa. E queremos fazer nesse nosso padrão de home club, de resort, isso e aquilo. Só que hoje estamos limitados ao plano diretor. Lá é quanto? 4, 5? Não, na parte ali de Palmas, na praia de Palmas, ali onde que é maior, vamos dizer como se fosse a minha praia aqui. Lá eu acho que é 14, se eu não me engano. 14 ou 16. Só que eu queria fazer algo mais robusto, maior. E mais estruturado também. Só que isso é o problema hoje, o plano diretor lá, e a questão da estrutura da cidade. Lá ainda é muito precário. Entendeu? Primeiro que já não é tão bom, apesar de ter já aeroporto, de ter várias coisas. Está crescendo como o resto cresceu, normal. Só que ainda não suporta, eu acho que, o empreendimento que eu quero lançar lá, entendeu? Entendi. A cidade não comporta ainda um empreendimento daquele. Então tem que esperar um pouquinho, como é muito rápido a nossa região, a valorização. Eu penso que daqui a 4, 5 anos é o momento certo de lançar, até pelo ticket que a gente quer lançar lá e tal. Então... vai entrar no mercado lá com uma coisa grande, diferente, que ninguém vai ter. Cara, isso aqui eu sei a resposta, eu acho, né? Mas se tu tivesse que apostar tudo em um único empreendimento teu, qual seria? Difícil, né? Pro pai escolher os filhos. Difícil. Apostar, que se diz assim, no que vai... Em que sentido? No que vai mais impactar ou no que o pessoal vai ter mais, vamos dizer, giro? Alguma coisa. Porque se for pensar por estrutura, por ter mais giro, coisa, eu reservo. Por ter mais giro, para ser mais acessível. São apartamentos de 2 milhões, 2 milhões e pouquinho hoje. Então, vamos dizer que vai estar 2,5, 3 quando estiver pronto. Mas vai ser o mais acessível e o que vai ter mais rotatividade, eu digo assim, de gente morar, usufruir. Né? É mais acessível. Sim. E o mais exclusivo é o Empire, sem sombra de dúvidas. Que lá não é realmente para qualquer cliente, né? Até pelo valor e coisa, né? E pela estrutura que vai ter, né? Isso aí hoje o mais exclusivo é o Empire, né? O Empire até a gente faz patrocinado dele, tráfego pago para fora e tal. A gente montou um formulário, né, exclusivo para ele, porque a gente via que vinha muito curioso. E a gente quer pegar o lead que realmente tem interesse. Realmente tem interesse. Né? Então agora tá em torno de R$100 o lead do Empire, para ter noção. Que a gente está pagando. Porque a gente sabe que o cliente que vem
e se interessar pro Empire, é um cliente que realmente... Que vai ter condição e é o cara certo, mais exatamente, quente, né? Exatamente. E a gente já deixou bem claro, né? Colocou lá os valores. Os valores, tudo, tá entrando, então... Já entrou uns 2 contatos. A gente tá conversando. E agora é o momento, né? Que estamos começando a obra agora, estamos fazendo os últimos testes lá de teste de carga, isso, que tem vários testes lá, né? Que é como é uma obra diferencial, uma estrutura... Foi mandado para a Inglaterra, para a Itália, para estudar, contratamos os melhores profissionais do Brasil para trabalhar aqui, até a assessoria de fora, né? Então, tem que ser bem pensado. Nós estamos há 3 anos já desenvolvendo esse projeto já. E estudando coisa para depois começar a fazer da maneira correta. Pensar todo bem planejado, para não... Quanto mais planejado, menos problema durante o andamento, né? E, Eduardo, conta para nós qual a maior loucura que você já viu no mercado imobiliário aqui da região. Tirando os descontos. Olha, o quanto que os caras compram os imóveis, né? Por exemplo, assim, eu já vi vários imóveis aí, o valor que eles chegam a vender quando as construtoras estão precisando, é coisa que não vai entregar, você sabe que vai ter problema. Mas eu não acredito como que eles têm coragem de... os preços, igual tu comentou ali, um apartamento de 700 mil sendo vendido por 200. Loucura. Não existe, não é nem próximo do custo. Então, é óbvio que quem faz esse tipo de compra e quem vende e aceita isso, o cara sabe que não vai receber. Não é que ele tem uma pequena probabilidade. Não, ele não vai receber. Porque não tem matemática. O cara não vai ter nem o dinheiro. Pensa comigo, eu sempre falo assim. Hoje, se eu lançar, as construtoras que lançam empreendimento hoje, lançam quando eu digo começam a vender, reservar, que eles vão começar daqui a mais de 2, 3 anos, o cara já está no vermelho. Porque por mais que o cara abra um SPE, pegue aquele dinheiro, eu dei 1 milhão no apartamento, mas o Eduardo pegou esse 1 milhão e guardou corrigindo lá no banco. Mas só que esse 1 milhão hoje compra, vamos supor, 100 toneladas de ferro. No ano que vem, ele já compra 80. Daqui a 2 anos, quando ele for começar a obra, ele já compra 60 metade. Ele já está no vermelho. Porque não tem essa margem. O cara que constrói bem, que investe bem no imóvel, paga tudo certinho os impostos, documentação... tudo certinho, cara, não é muito... Todo mundo acha que é aquela loucura que sobra um monte pro construtor. Não é. Se você for ver, colocar na ponta do lápis 4, 5 anos de obra, que as obras nossas é tudo obra grande assim, no mínimo. Mais 5 anos de pós-obra, são 10 anos que você fica vinculado ali. Se você dividir o que você vem, tirar o custo, ver a margem e ver o que sobra e dividir nos 10 anos... É um salário X por mês que você vê assim, não vale pelo risco que é, ou pela responsabilidade que é, entendeu? Às vezes não vale, por isso que eu falo, eu prefiro fazer coisas maiores, porque eu ganho menos, mas eu ganho menos mais vezes e sempre, porque o cara sempre vai estar ganhando sempre comigo, vai estar comprando entendeu? Contigo. Eu não, por isso que eu falo que o cara, eu sou justo. Entendeu? Senão, e se eu vejo também que o cliente às vezes não está bem seguro, eu falo para ele pensar, olhar outras opções. Normalmente o cara sempre volta para nós. Assim, ele, olhei aqui e tal, mas achei um pouquinho caro. Beleza, vai olhar o resto na praia. E passa o tempo, ele vai lá e volta e compra comigo. Porque não adianta, o cara que tem noção, entende um pouquinho de matemática básica, o cara sabe que não tem. Não, e depois que pega, o cliente que pega uma apresentação de vocês lá, do Rômulo, da galera do comercial, e vai para outra construtora, o cara já vai com um monte de perguntas já. Mas tem isso também, tem isso também. Tudo diferencial, né? É tudo... exatamente, por isso é tudo que diferencial. Nós ampliamos ali onde era o cartório, a gente tirou o cartório, ampliou, fez uma parte para atender, tudo para atender os corretores e os clientes a mais, melhor ali, né? Então o cara vê maquete física, maquete digital, apresentação, material digital, material físico, tem toda a estrutura para atender lá para o corretor, atender o pessoal A lá. maquete do Empire lá, então, cara, ficou... O cara tem todas as sensações lá, né? E nós damos condição de aquisição, de pagar. Exatamente. O cara tem que ter condição de pagar. Ele não precisa ter o dinheiro para comprar aquilo lá. Ele tem que ter condição de pagamento. Só isso. Não, tipo, o Empire agora, vocês estão fazendo ainda em 100, né? Em 100 vezes. Em 100 vezes. Então, o cara tá comprando um apartamento que vai ser entregue em torno de 6 anos, 6 né? anos, isso. Em torno de 6 anos e tá pagando em 8 ou 9 quase 9 anos, exatamente. Então, aqui a nossa região, ela proporciona isso muito pro cliente ou pro investidor. É diferente total do resto do Brasil, né? A nossa região é assim. Vai contra o resto do Brasil contra ou a maré, paga à né? vista ou vai pro financiamento bancário, ou no máximo, se a obra tem 3 anos, ele tem que quitar até a entrega da chave. É totalmente diferente. Por isso essa pujança de venda, mas também, em contrapartida, abre também para muito
forasteiro, muita gente... Aventureiro, que tem estraga, gente, eu já que vi... prejudica o mercado, né? Eu já vi lançamento aqui em Porto Belo em 200 vezes. É loucura, tá? Vai entregar? Vai, no sonho. Cara, agora indo pro nosso Instagram, a gente teve uma pergunta aqui de uma tal doutora Amanda, você conhece essa? Minha esposa, né? Sempre tá em todas, né? Ela botou 2 perguntas aqui, mas a primeira é o papel da esposa no seu sucesso. O que tu pode falar disso? Né? Porque a carga que a gente tem no nosso mercado, né? Com tanto corretor, construtor e tal, você sabe que a gente vive numa pressão e num estresse constante, né? Como ela é médica, até quando eu conheci ela, os meus níveis de cortisol e coisa, quando eu fui fazer os exames, era tudo alterado. Ela falou, você vai morrer logo se continuar desse jeito. Mas eu acho que é a base, né? É importante, você tem que ter alguém do teu lado para os tempos mais difíceis, né? Para estar te apoiando, para estar te incentivando, principalmente. Porque imagina, ninguém merece, né? Você tá em casa, ter alguém, um parceiro, uma parceira que fica te puxando para baixo, fica te colocando o dedo, mas não traz solução, né? Então, hoje, para mim, é fundamental, né? Fundamental. Exatamente. O Thiago perguntou a previsão do início das obras e como será feito o estacamento dessa obra. Ele que se referiu, acredito, ao Empire. Empire, ali... Era para mim ter iniciado a obra geral mesmo, a fundação, já em outubro de 24. Por que a gente ainda não iniciou? Porque os projetistas que a gente contratou de fora, os melhores projetistas e coisas de fundação, exigiram mais testes de carga para ficar mais alinhado o projeto. E daí a gente teve que esperar curar, fazer outros testes. Eu fiz mais 8 testes de carga fora o que eu já tinha feito. Para você ter uma ideia, o investimento de cada teste de carga desse é 150 mil por furo. Nossa. Então, e é uma coisa que a gente não usa para fundação ainda. Então, é só para ter dados e jogar fora. É pegar ali, tipo, 1,5 milhão de teste, 2 milhões e jogar fora. Rasgar. Porque não usa nem para fundação. Caraca. Mas como é uma obra complexa, isso aí, né? A gente vai iniciar... Agora estão finalizando os últimos resultados do teste. Eu acho que em 30 dias a gente começa as hélices mesmo. E depois, em paralelo, já fazer parede de diafragma, que é um projeto totalmente diferente. Vai vir gente... de São Paulo, de outras universidades, para acompanhar quando for fazer o bloco principal, porque é um bloco que vai ter quase 5 metros de altura por 20 e poucos metros, vai ser um dos maiores blocos aí, a previsão é 600 caminhões de concreto nesse bloco. Caraca, só então vai ser só nesse bloco. Vai ter 5 dias, 6 de concretagem aí, então o pessoal quer acompanhar. E concretagem sem parar? Sem parar, todo dia, 5 dias direto, sem parar. Imagina, mais de... Um caminhão a cada 5 minutos sendo descarregado. Caraca, que doideira. Só no bloco lá. Que doideira. Mas tá. A doutora Amanda perguntou de novo. Qual a importância de Deus ou o que o Legendários mudou na sua vida e nos seus negócios? Que a gente sabe, né? Eu também sou legendário. E a gente sabe que depois que... Não tem um homem que vai para aquela montanha e volta diferente. Volta igual, né? Igual, não. Não tem. É uma transformação para todos, né? Uns precisam de mais... Não que precisa mais de Deus, mais dessa transformação, porque de Deus todo mundo precisa e é prioridade. Se você não levar Deus contigo, o que mudou para mim? Nós tinha até conversando no começo ali, que eu fiquei mais próximo de Deus. Para mim, tem muita gente que vai lá pro Legendário para se tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, né? Sempre a gente pode melhorar, mas o que mais pegou para mim foi de se aproximar de Deus, de estar mais próximo de Deus, de ter mais essa questão da religião. Porque antes eu era muito focado só trabalho, casa, família, a minha obrigação como pai, marido, e pronto, provedor, isso, aquilo. Eu sempre pensei nisso e para mim tá ótimo isso, entendeu? Só que não que eu deixava Deus de lado, mas eu não convivia, não mantinha ele no meu dia a dia, lembrando dele, orando, pedindo, agradecendo. Eu não fazia isso. Né? Hoje a gente, desde que eu fui pro Legendário, eu mudei, né? Me batizei lá no Legendário. Hoje, para mim, todo final de semana a gente está na igreja, a gente participa. Toda vez que eu posso servir, fui 5 vezes no Legendário, então a minha ideia é sempre estar participando junto, ajudando mais gente, né? Fazendo essa transformação. É muito gratificante. Eu até comentei com o Ricardo, que ele foi servir a primeira vez ali junto comigo. No começo, você pensa de novo, pô, o que eu estou fazendo aqui de novo? Assim, passando o trabalho, podia estar em casa com a minha esposa, quietinho, bonitinho, no ar-condicionado. Mas no final,
quando todos passam pelas 72 horas e no final ver a reação deles, a transformação e o que realmente é a necessidade de cada um, que você vê que cada um tem um pouco, às vezes um pouco mais e menos do que o outro, é gratificante. Então a gente começa pensando, eu não vou mais voltar. E termina, eu quero ir de novo. Entendeu? Sempre que assim. Bacana. Então é essencial. Me trouxe mais, estar mais próximo de Deus, trouxe mais paz. Não digo medo, mas mais receio que a gente tinha, tanto para negócios como uma coisa, parece que quando a gente está com Deus junto, é mais calmo, parece que acontece melhor. Porque sabe que ele está cuidando, né? Está cuidando. Tudo acontece. Então, acho que a gente tem cada um fazer a sua parte, né? Ajudar, trabalhar e fomentar isso. Eu tento ajudar o máximo de pessoas que eu puder, principalmente os meus, que eu falo, os que estão ao meu redor. Né? Quem está caminhando comigo, com certeza vai ter o melhor de mim. E eu sei valorizar isso. Né? Então, é o que eu falo, né? A partir do momento que a grande maioria trabalha atrás do dinheiro, ele não consegue. Ele está, às vezes, só atrás do dinheiro, a prioridade é o dinheiro, o cara não vai ter mais problema, não vai estar muito próximo de Deus, vai ter mais coisa ruim. Agora, a partir do momento que você trabalha e o dinheiro vira consequência do teu trabalho, daí é tudo mais fácil. Tudo vem melhor, tudo é mais calmo, é mais pacífico, você faz com mais... Você atravessa os problemas com mais força, com mais determinação. Então, para mim, é uma chave que vira, principalmente para mim, é a questão de estar com Deus, a espiritualidade. Para mim, eu era um cara desapegado a isso, a espiritualidade, né? Achava que eu tinha que fazer só por mim, não preciso de ninguém, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, não importa. Eu tenho que me guardar dinheiro, eu tenho que economizar, não posso usufruir disso, não posso nada. Eu sempre fui muito assim. Trabalhar e casa, e deu e pronto. E não é só isso, né? Então, a vida não é só isso. Não é só isso. E quando você coloca Deus em tudo na tua vida, tudo fica melhor. Tudo é melhor. Não tem explicação isso. Eu sou um cara que não choro por nada. Nunca fui de chorar por nada. Quando eu fiz o Legendário, todas as vezes que eu fiz, eu chorei. Passa um determinado momento, primeiro pelo processo, daí você lembra da tua esposa, do teu filho, das pessoas que você ama, que estão torcendo por ti. Depois você passa lá, você vê a transformação de outros. Quando o pessoal lá tem alguns depoimentos que não tem como o cara não se emocionar, você vê que o cara passou. A gente, às vezes, acha que tem problema, né? Mas quando você convive e passa por esses processos, você vê que você não tem problema. Porque a gente não tem nada perto de outras pessoas que realmente têm problema. E eu não digo problema só financeiro, eu digo problema espiritual, de tudo, que eu acho muito mais importante, porque, como eu falo, o financeiro, quando se torna consequência, é tudo mais fácil. Agora, o cara tem que estar bem, tem que estar com Deus bem, tem que estar com a família bem, tem que ter isso aí. Se ele não tiver, ele não tem um rumo, não tem um porquê tá se dedicando, e ele tem que ter um objetivo, sabe? É verdade. É isso. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso mesmo. Show, Eduardo. A gente te agradece. Obrigado, eu que agradeço aí. Por compartilhar toda a sua história aí com a gente. A nossa conversa bacana, bem legal. E tá muito massa, muito legal aí. Muito obrigado, Eduardo. Foi realmente um papo, acredito, para quem escutou e pra gente, é muito enriquecedor, foi bem ótimo, bacana. Que bom que dá para contribuir aí. A gente sempre tá aprendendo, né? Então, é bom também passar as experiências que a gente tem para as outras pessoas e ajudar, né? Exatamente. E você que está assistindo esse podcast, não sei se é no YouTube, no Spotify, segue a gente aqui, se inscreve no canal. A gente posta aqui todas as quinta-feiras, 8 horas da noite, tem um podcast novo para você. E se ainda não assistiu os outros, para assistir, segue a gente no Instagram, postamos cortes diários lá, então segue a gente também lá, tá bom?